ano de 2025 foi recheado de histórias e lutas que trouxeram momentos absolutos cinema para nós fãs da WWE. E um desses momentos aconteceu nesse último SmackDown, quando John Cena trouxe uma das maiores promos da sua carreira, soltando um pipe bomb que emulou a lendária promo que o CM Punk fez sobre ele em 2011. E esse momento que a gente acompanhou foi tão impressionante, tão impactante, que me fez voltar e refletir em todos os grandes momentos que a gente viu na WWE até agora. Por isso, eu vou trazer para nós um vídeo com os 20 maiores momentos que a gente viu na WWE até esse momento no ano de 2025. E eu tenho certeza que algumas das posições que vocês vão ver em alguns momentos vão chocar completamente vocês. Então, se vocês quiserem saber quais foram as minhas opiniões e posições sobre alguns desses momentos, assista esse vídeo até o fim, porque eu tenho certeza que eu vou mexer com os brilhos de algumas pessoas aqui. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente tem pedido para ajudar e alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype, mas acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque isso vai fazer com que o YouTube continue a divulgar o nosso canal e assim a gente venha a ser conhecido e quem sabe se torne um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com vocês nessa jornada. Então vem com a gente para os top 20 momentos mais marcantes do ano de 2025 até agora. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E olha, eu vou te falar, o ano de 2025 não tem decepcionado em matéria de momentos e lutas que marcaram a nossa jornada como fãs da luta livre. Esse ano a gente tem tido muita coisa boa. E eu quero dizer que, sinceramente, muitos dos momentos que a gente enfrentou e visualizou esse ano foram momentos que realmente fizeram valer a pena ser fã de luta livre e ser fã da WWE. E você pode discordar, pode achar que está repetitivo, pode estar chato, mas nessa lista eu vou mostrar para vocês 20 momentos, apenas 20, tiveram mais, mas 20 momentos que realmente mexeram com a gente e que fizeram com que a gente pensasse assim, realmente vale a pena ser fã de luta livre, porque foram momentos que realmente fizeram a gente vibrar. E desde já eu quero deixar claro que alguns desses momentos vão fazer com que vocês tenham opiniões bem fortes. Mas a gente está aqui para isso, para dar a cara a tapa e saber qual a opinião de vocês. Então, desde já eu convido vocês a colocarem a opinião de vocês aqui embaixo sobre cada um desses momentos, porque eu tenho certeza que vocês vão estranhar algumas dessas posições. E a 20ª posição da nossa lista é justamente o momento que gerou o interesse em eu fazer essa lista. É o momento que aconteceu no último Friday Night SmackDown. É, com certeza, a pipe bomb de John Cena sobre CM Punk. Para quem não sabe, nesse último Friday Night SmackDown, o John Cena ele estava lutando contra o R-Truth, venceu a luta por desclassificação, ele deu uma cintada na cabeça do R-Truth, desistindo da luta. Quando ele foi atacar o R-Truth, o CM Punk veio, o John Cena jogou ele em cima de uma mesa, dentro do ringue, e aí ele emulou a pipe bomb do CM Punk que ele fez em 2011. Numa situação bem análoga, o John Cena havia lutado contra o R-Truth botou o John Cena sobre uma mesa, o Cena ficou caído na mesa, e aí o CM Punk veio no stage, sentou na rampa, a rampa era elevada naquela época, e ali ele mandou uma promo antológica onde ele esculhambou o Cena, esculhambou o Vince McMahon, esculhambou o Triple H, esculhambou toda a estrutura da WWE. E o que o Cena fez foi pegar essa promo de 2011 e praticamente construir uma outra em cima, basicamente esculhambando o CM Punk de hoje como sendo um cara vendido pro dinheiro e um cara hipócrita por lutar na Arábia Saudita, algo que ele havia criticado há um tempo atrás. Então, por conta de todas as nuances que a promo trouxe, a citação dos nomes do Claudio Castagnoli, do Nick Nemeth e do Matt Cardona, que fizeram a internet até agora surtar tentando entender o que aconteceu e por que ele citou esses nomes, é que essa promo foi tão marcante. A coisa foi tão bizarra que a promo do Cena, a hashtag Cena Pipe Bomb, entrou nos trend topics mundiais do X, batendo de frente com a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e com a guerra entre o Irã e Israel. Então, por conta disso e por conta do quanto a gente está conversando até hoje sobre esse momento, é que a Pipe Bomb do John Cena é o 20º momento mais marcante do ano de 2025 até agora. Já o 19º lugar da nossa lista é um momento que a gente não gostaria de ter presenciado, porque marcou possivelmente uma despedida de um dos lutadores mais queridos da WWE. E a gente está falando da despedida temporária do Kevin Owens. Kevin Owens,
que havia tido excelentes lutas no começo do ano. Ele fez uma luta de escadas contra o Cody Rhodes no Royal Rumble, aonde eles disputaram a posse do Winged Eagle, esse cinturão maravilhoso que ele está segurando na foto. E depois ele fez uma luta unsanctioned contra o Sami Zayn na Elimination Chamber. E aí, pouco depois disso, ele havia entrado numa feud com o Randy Orton para os dois lutarem na WrestleMania. Porém, do nada, ele veio num SmackDown, ele veio para o ringue e ele declarou que ele não estava em condições de lutar, que ele teria que se afastar dos ringues porque ele estava com um problema no pescoço que ninguém sabia. E o pescoço dele estava travado e ele não conseguia nem se movimentar. E essa saída dele da WWE acabou deixando o Randy Orton sem uma luta para WrestleMania, mas o que foi mais impactante foi ver a tristeza e a decepção na cara do Kevin Owens, porque aquilo quebrou completamente a persona dele. Ele era um vilão, e quando ele veio pro ringue, ele veio praticamente pedindo desculpas a todo mundo. Mas, cara, quem acompanha a luta livre sabe que contusões acontecem, problemas desse tipo acontecem, e a forma como Kevin Owens veio e pediu desculpas realmente cortou o coração de todos os fãs da luta livre. E a gente tá até hoje tentando informações para saber se ele vai voltar ou não. O nosso medo é de que talvez ele leve muito tempo para voltar para a luta livre, se é que ele vai voltar. E essa incerteza acaba trazendo uma tristeza muito grande pra gente, porque o Kevin Owens, no meu caso, pessoal, é um dos meus lutadores favoritos da WWE. Então, ver uma situação em que ele pode de repente nunca mais voltar aos ringues, como é a situação do Big E, traz uma tristeza muito grande. Então, a despedida temporária, ou talvez definitiva, do Kevin Owens dos rings antes da WrestleMania foi o 19º momento mais marcante da WWE até agora, no ano de 2025. Já o 18º momento mais marcante foi consequência desse, porque o Randy Orton ficou sem um oponente para a WrestleMania, ele lançou um Open Challenge, ele foi para a WrestleMania, para o meio do ringue aguardar o seu oponente. E quando esse oponente apareceu, o público que estava modorrento toda a vida lá no estádio lá de Las Vegas simplesmente surtou, porque talvez o lutador mais viral, mais meme do mundo da luta livre, não só da WWE, porque ele não é da WWE, mas do mundo da luta livre hoje, apareceu. Say his name, he will appear. Nós estamos falando de Joe Hendry. A aparição de Joe Hendry para lutar contra Randy Orton foi realmente um momento simplesmente espetacular. Muita gente reclamou, muita gente queria que o Karrion Kross tivesse tido essa luta, ou outros lutadores, mas, cara, o fato do Joe Hendry ter aparecido e aquela musiquinha dele, simplesmente chiclete toda a vida, que gruda na nossa cabeça, simplesmente foi espetacular. A gente fazendo a live aqui durante a WrestleMania, eu me escangalhei de rir. Todo mundo surtou na live quando viu o Joe Hendry aparecendo. E ainda por cima, a gente ainda teve aquele momento viral, que foi quando o Joe Hendry, lutando já com o Orton, ele faz a viradinha, e quando ele faz a viradinha, o Randy Orton aparece assim como uma massa de humanidade, cruzando a tela e dando um RKO do nada no Joe Hendry para a vitória. Então, assim, esse momento foi um momento tão interessante, tão legal, que fez a gente até esquecer como é que ele surgiu. Né? O Joe Hendry trouxe um sorriso pra gente num show que até aquele momento estava, assim, muito mais ou menos, e graças a isso a gente teve um momento de alegria. Então, a aparição do Joe Hendry na WrestleMania para enfrentar o Randy Orton foi o 18º momento mais marcante do ano de 2025. Já o 17º momento, ele também é uma consequência da WrestleMania. E foi um momento que alguns fãs até esperavam, mas que foi o estopim de uma das maiores storylines que a gente tem visto na WWE no período pós-WrestleMania. E a gente está falando do heel turn da Becky Lynch no Raw After WrestleMania. A história era muito simples. A Bayley ia lutar com a Lyra Valkyria para enfrentar a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues pelo título de duplas da WWE. Quando chegou no sábado, durante o pré-show do sábado da WrestleMania, a Bayley foi atacada por uma pessoa misteriosa, o que deixou a Lyra Valkyria sem uma parceira. Quando chegou no domingo, quando elas foram fazer a luta, a Lyra Valkyria foi pro ringue e foi esperar a sua parceira. Toca a música da Becky Lynch, ela retorna depois de quase um ano, o público foi ao delírio, a Lyra e a Becky lutam e vencem o título de duplas. Quando chega no Raw After Mania, no Raw depois da WrestleMania, a WWE resolve dar uma revanche para Liv Morgan e para Raquel Rodrigues. E aí, nesta luta, a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues acabam vencendo o título de volta.
A Becky, revoltada, acaba atacando a Lyra Valkyria, acusando ela de ter sido a responsável pela derrota da dupla. E isso acabou gerando uma enorme storyline e acabou envolvendo o título intercontinental e que ainda está acontecendo. Elas tiveram uma primeira luta, onde a Becky Lynch derrotou a Lyra no Backlash, depois elas continuaram fazendo a feud, e agora, recentemente, a Becky Lynch derrotou de volta agora a Lyra e ganhou o cinturão intercontinental. Então, pelo fato de essa história está muito bem construída, e essa história tá trazendo muitas coisas interessantes, por uma solidificação dessa personagem Rio da Beck e uma melhora sensível na Lyra Valkyria como persona, é que esse momento acabou sendo marcante, porque ele foi o início de uma grande história que a gente tem visto. Por conta disso, a vitória, ou melhor, o heel turn da Becky Lynch no Raw After Mania é o 17º momento mais marcante do ano de 2025. Já o 16º momento, ele não tem tanto a ver com uma luta ou com uma história, mas sim com uma cena que marcou o final de uma luta e que foi uma imagem que juntou o passado e o futuro em cima do cara da companhia. E nós estamos falando da vitória de Cody Rhodes na luta de escadas contra o Kevin Owens no Royal Rumble, quando ele sobe na escada e celebra com o campeonato da WWE e o Winged Eagle. Essa história começou em dezembro, no Saturday Night Main Event, quando o Cody Rhodes defendeu o título da WWE contra o Kevin Owens. E aí ele recebeu a oportunidade de vir para o ringue com o Winged Eagle. Ele sempre defendeu na sua vida, em entrevistas, que ele gostaria de vir para o ringue usando o Winged Eagle, que na minha opinião é o cinturão mais bonito da história da WWE. E a WWE deu essa oportunidade para ele. Ele lutou contra o Kevin Owens, ganhou a luta defendendo o título, mas depois da luta, o Kevin Owens atacou o Cody, deu um Cradle Pile Driver nele e roubou o Winged Eagle. E dali para frente, o Kevin Owens começou a se declarar como o campeão verdadeiro da WWE, porque ele estava de posse do Winged Eagle. A WWE então marcou uma luta de escadas entre os dois no Royal Rumble. E nessa luta, o Cody Rhodes venceu e conquistou, manteve o cinturão da WWE e conquistou de volta o Winged Eagle. E aí essa imagem foi muito marcante para mim. E eu gostei muito de ver de volta o Winged Eagle sendo apresentado como um cinturão que mostra excelência e importância para um lutador da WWE. E por isso que essa cena, essa imagem foi muito marcante. A luta foi espetacular. E o golpe final que o Kevin Owens tomou, muita gente desconfia que tenha sido o que acabou levando ele a se afastar dos rings. Ele tomou num Alabama Slam, numa escada que ele ficou praticamente de cabeça para baixo. Ele alega que não, ele diz que foi numa luta anterior. Mas o fato é que a gente, assim, não pode discordar que essa foi uma das lutas do ano de 2025. E essa cena acabou ficando gravada para mim, por isso que essa cena é o 16º momento mais marcante do ano de 2025 até agora. Já o 15º lugar da nossa lista é a coroação de uma das melhores, ou se não a melhor construção de uma personagem na WWE no ano de 2025. Uma atleta que é uma excelente lutadora, mas que também se revelou uma excelente atriz. E que esse momento coroou essa virada de chave que ela deu na vida dela e que a transformou talvez na melhor heel, na melhor vilã da WWE hoje, em 2025. E nós estamos falando da vitória de Naomi no Money in the Bank. A Naomi, ela havia se revelado como sendo uma vilã quando confessou que havia atacado a Jade Cargill no ano passado, jogando ela na vidraça de um carro. E aí, ela, do nada, ela virou a chave e ela se mostrou uma persona completamente psicótica. A forma como ela fez promos e ela se apresentou como vilã depois disso foi simplesmente espetacular. Ela transformou completamente seu visual, ela transformou totalmente a sua persona e a forma como ela começou a se apresentar tornou a persona psicótica dela em algo completamente verossímil. Então, assim, a forma como ela simplesmente se apresenta hoje é algo absurdo. Ela hoje conseguiu se tornar provavelmente a melhor persona feminina da WWE. E vê-la ganhando o Money in the Bank foi simplesmente espetacular, porque coroou essa virada de chave, coroou esse trabalho que a Naomi fez de mudar completamente quem ela é e se apresentar como essa vilã desprezível, mas que ao mesmo tempo você consegue se relacionar com algumas coisas que ela fala. Então, a Naomi vencendo o Money in the Bank
foi o 15º momento mais marcante do ano de 2025 na WWE. Já o 14º momento tem a ver com provavelmente uma das melhores lutas do ano, e é um momento que vai ficar gravado na nossa mente e provavelmente vai ser utilizado em todos os replays, né, mostrando retrospectivas do ano de 2025 na WWE. E é um momento que demonstra o quanto que os atletas estão dispostos a sacrificar os seus corpos para nos entreter, o que nos leva ao máximo respeito com relação a eles. E a gente está falando do Spear que o Angelo Dawkins deu no Tommaso Ciampa em cima de uma mesa na luta TLC, mesas, cadeiras e escadas, que aconteceu no SmackDown depois da WrestleMania. Gente, esse spot foi simplesmente absurdo. Ele emulou um spot que aconteceu numa outra luta TLC entre Edge e Christian, os Hard Boys e os Dudley Boys. Se não me engano, foi na luta TLC 2 na WrestleMania 17, aonde o Jeff Hardy subiu numa escada, tiraram a escada debaixo dele, e aí o Edge vem de outra escada e acerta um spear no Jeff Hardy, derrubando ele no ringue. A grande diferença é que o spot do Edge do Jeff Hardy foi muito mais impactante, porque o cinturão estava um pouco mais alto, aproximadamente 1 metro mais alto, e não havia nada embaixo, então eles estabacaram no ringue duro. Enquanto que nessa luta aí, eles tinham uma mesa embaixo que deu uma amortecida na queda. Mas ainda assim, cara, é um spot que dói e dói pra burro. Eu jamais me atreveria a fazer um negócio louco desse. E a cena foi tão louca que elevou o nível da luta, uma das poucas lutas da WWE esse ano que foram 5 estrelas. Então, isso foi uma coroação de uma divisão de duplas que, assim, tomou conta do SmackDown no ano de 2025 e entreteve muito a gente como fãs da WWE. Por conta disso, por conta dessa coroação, esta cena foi o 14º momento mais marcante da WWE no ano de 2025. Já o 13º momento mais marcante foi a elevação de um lutador e todo mundo esperava que iria ser elevado ao posto de main eventer um dia. Ninguém imaginava que ia ser agora e ninguém imaginava qual seria a circunstância. Um lutador que a gente reclamava e falava que a persona estava completamente indefinida e que a WWE precisava tomar uma decisão para dizer se ele era um mocinho ou um vilão. E depois desse dia, meu amigo, a gente ficou sabendo definitivamente o que ele era. Nós estamos falando da aliança de Bron Breakker a Seth Rollins no Raw After Mania. A história foi simplesmente cinematográfica. O Seth Rollins ele estava se engalfinhando no ringue contra o CM Punk e o Roman Reigns. E aí, quando o Roman Reigns veio para atacar o Seth Rollins com uma spear, um homem encapuzado veio e deu uma spear no Roman Reigns, derrubando ele, aniquilando ele. E aí, quando esse homem encapuzado tirou o capuz, mostrou ser esta criatura fora da terra, da realidade, de tão forte e bizarro que é o Bron Breakker. E aí ficou revelado que o Bron Breakker estava se aliando ao Seth Rollins depois de toda a treta que aconteceu na WrestleMania. Foi um momento simplesmente ensandecido que coroou o que foi provavelmente o melhor show do ano semanal. O melhor show semanal do ano foi o Monday Night Raw depois da WrestleMania. Depois de alguns anos que o Raw After Mania tinha estado muito xoxos e tal, o desse ano entregou de forma espetacular. E nós vimos isso nesse show. Então a aliança de Bron Breakker a Seth Rollins, formando esse grupo forte que posteriormente teria a entrada do Bronson Reed, é o 13º momento mais marcante da WWE no ano de 2025. Já o 12º lugar da nossa lista é um momento que muitas pessoas esquecem que aconteceu em 2025, de tanto tempo que já tem, mas que coroou a ascensão de uma lutadora que tomou a WWE como uma tempestade e que em um ano saiu da NXT, foi para a WWE, conquistou o seu espaço, ganhou o Money in the Bank e finalmente no dia 3 de janeiro, no primeiro showzinho do ano, fez o cash-in e ganhou o título. E nós estamos falando do cash-in bem sucedido da Tiffany Stratton, ganhando o campeonato da WWE feminino no SmackDown do dia 3 de janeiro. A Naomi e a Nia Jax estavam se enfrentando numa luta. A Tiffany Stratton, ela havia passado o ano inteiro depois que ela ganhou o Money in the Bank como uma aliada da Nia Jax. E aí, nessa luta, a Tiffany, ela finalmente decide se voltar contra a Nia. Ela ataca a primeira Naomi, tirando ela do ringue. Depois ela ataca a Nia Jax com a maleta. Ela faz o cash-in, manda o Prettiest Moonsault Ever e ganha o cinturão. E simplesmente foi sensacional, porque a Tiffany é uma lutadora espetacular.
Ela vem do cenário da ginástica, ela tem movimentos de incrível amplitude, ela é uma dessas lutadoras que a gente tem visto que tem revolucionado a luta livre feminina, e muitas atletas começaram a treinar também movimentos ginásticos para trazer algo a mais para as lutas femininas em especial. E a Tiffany, ela capitaneou essa nova geração de lutadoras que a gente tem visto subir. E a vitória dela foi surpreendente porque ela já vinha de uma longa data pensando se ia usar maleta ou não, e acabou acontecendo num show semanal, num SmackDown, no começo do ano. Foi o último show antes da estreia do Monday Night Raw no Netflix. Então, o cashin da Tiffany Stratton com a conquista do título feminino da WWE foi o 12º momento mais marcante da WWE neste ano. Já o 11º momento mais marcante da WWE em 2025 foi um momento que levou... é até difícil de falar, porque é um momento que impactou muita gente e que levou muita gente às lágrimas com o que aconteceu. Um momento que, assim, muita gente já tinha até desistido. Eu confesso que eu já tinha desistido do grupo. Mas quando eles voltaram, já foi de arrepiar. Mas a circunstância do que aconteceu e o final, a cena final, até hoje me deixa arrepiado o que aconteceu. Que foi o retorno do White Six no dia do aniversário do Bray Wyatt. Cara, não dá. É até difícil de falar. Porque foi simplesmente espetacular. Foi brilhante. O retorno dele já foi espetacular. Uma luta de título entre o Street Profits e o Fraction. O Fraction tinha acabado de subir, né, logo depois da WrestleMania. Tava ganhando de todas as duplas da divisão, com lutas espetaculares. Eles conseguiram vencer uma luta contra os Street Profits logo depois da luta TLC deles. Eles não estavam 100%. E aí eles conseguiram uma luta com o Street Profits já 100% pelo título no SmackDown. E aí no final da luta, quando o Montez Ford até parecia que iria conseguir vencer a luta, as luzes da arena se apagaram, os vagalumes se acenderam e os White Six apareceram do nada, dizimando a divisão de duplas do SmackDown. Eles destruíram com todo mundo. E o mais impactante, o mais legal, o que deixou o pessoal mais emocionado foi quando trouxeram para o ringue um bolo de aniversário. Não a lanterna, a famosa lanterna que o Bray Wyatt apagava para encerrar os seus segmentos, mas sim um bolo de aniversário com uma vela. E eles apagaram para homenagear o cara. Então, assim, foi simplesmente espetacular. Foi um momento, assim, antológico que fez muita gente... O Mike, na live dele, chorou. No dia, eu não tinha entendido. Eu acho que se eu tivesse entendido o que aquele bolo significava, eu não teria resistido. E hoje, vendo a cena aqui, eu preparei o slide hoje, eu pensei que eu ia passar tranquilo por esse slide, mas até hoje tá mexendo comigo. White Six tem dizimado a divisão de duplas. Eles têm uma luta pelo título agendada para sexta-feira agora, pro SmackDown da Arábia Saudita, que ninguém sabe se vai acontecer na Arábia Saudita por causa dessa situação aí do Irã, de Israel e dos Estados Unidos se metendo nessa guerra aí. Mas o fato é que seja na Arábia Saudita, seja em alguma arena perdida nos Estados Unidos, essa luta vai acontecer. E olha, se o White Six vencer o título, eu não vou reclamar. Então, esse momento do retorno do White Six, com o bolinho de aniversário homenageando o Bray Wyatt, foi o 11º momento mais marcante e impactante da WWE no ano de 2025. Agora vamos entrar no nosso top 10. Eu ia fazer um vídeo só com os top 10, mas cara, eu falei, não vai ser justo, porque tivemos muita coisa boa rolando na WWE esse ano. E o 10º momento mais marcante da WWE no ano de 2025 é um momento que muita gente comemorou, porque consideraram como sendo o fim de um reinado de terror de um lutador que ninguém queria como campeão mundial, que tiveram isso engolido abaixo, e este cara veio e nos libertou de eternos momentos de it. E nós estamos falando da vitória de Gunther sobre o Jey Uso para ganhar o World Heavyweight Championship, o Campeonato Mundial Peso Pesado, no Raw, depois do Money in the Bank, no dia 9 de junho desse ano. E assim, gente, eu sei que o pessoal entende que isso aconteceu para que o Goldberg tivesse uma luta contra o Gunther pelo campeonato no Saturday Night Main Event do dia 12 de julho. Não me interessa. O fato é que ninguém mais aguentava o Jey Uso como campeão. Ninguém mais aguentava. Ninguém mais aguentava aqueles elites intermináveis que estão continuando mesmo com ele sem ser campeão. Cara, ninguém mais aguenta isso. Ninguém mais aguenta 6, 7 minutos de hit. É um troço insuportável. Pode ser que na arena seja interessante, mas em casa é insuportável. E o Gunther veio
lutou. Ele teve uma build brilhante, porque enquanto o Jey Uso estava se matando em outras lutas, até essa luta que havia sido marcada há muito tempo, o Gunther só se preservou. E aí chegou na luta, eles fizeram um lutão melhor do que a luta deles na WrestleMania. E no final das contas, o Gunther ganhou de volta o Campeonato Mundial Peso Pesado. Parabéns pro Gunther. Obrigado, Gunther. Tchau, tchau, Jey Uso, pelo menos por enquanto. Eu acho que ele vai ganhar o título de novo mais pra frente. Mas enfim, a vitória do Gunther uma mudança de campeonato principal num show semanal, algo que muita gente reclama que deveria acontecer mais vezes, acabou sendo o 10º momento mais marcante do ano de 2025 até agora na WWE. Já o 9º momento, cara, era para ter sido o primeiro. Esse momento, se tivesse sido executado corretamente, se tivesse sido executado da forma certa, teria sido o primeiro momento assim, disparado. Só que ele foi tão xoxo, tão michuruca, e cara, a gente teve que botar ele nessa posição, e eu sei que muitos de vocês vão reclamar, mas eu não tô nem aí. Porque pra mim, esse momento acabou estragado por todas as circunstâncias. E nós estamos falando da vitória do John Cena no WrestleMania 41 para conquistar o seu 17º Campeonato Mundial, quebrando o recorde do Ric Flair. Pois é. 9º momento mais impactante, mais marcante da WWE. Por que não o primeiro ou o segundo? Primeiro, porque a luta foi ruim. Segundo, porque o Travis Scott resolveu atravessar e encebar a luta de novo. Terceiro, porque o Cena estava lutando como vilão, o que matou um pouco o clima da luta. Todo mundo queria torcer pelo Cena. E ter o Cena como vilão na luta tirou um pouco do hype, do brilho da luta. E quarto, ele vencendo apenas com uma cinturada na cara e um chute no saco. Foi isso que aconteceu. Então, isso tudo acabou tirando o que poderia ter sido um momento espetacular, magnânimo do Cena ao quebrar o recorde do Ric Flair. E muita gente vibrou, muita gente comemorou. Muitos fãs do Cena comemoraram. Mas, pra mim, deixou muito a desejar. Poderia ter sido muito melhor. Mas ainda assim, o Cena quebrou o recorde do Ric Flair. E por isso, o momento dele conquistando o seu 17º campeonato mundial é o 9º momento mais marcante da WWE em 2025. Já o 8º lugar é uma outra troca de título. Mas dessa vez, ela foi uma troca totalmente surpreendente, num momento surpreendente, com uma lutadora que é uma das maiores queridinhas do público até hoje. E uma das que é mais queridinhas do público da internet, dos fãs de luta livre da internet. E que ao ver essa lutadora tendo seu momento, vibraram e, com certeza, comemoraram quando ela se tornou campeã. E a gente está falando da vitória da Io Shirai contra a Rhea Ripley para vencer o campeonato mundial feminino no Monday Night Raw do dia 3 de março, Monday Night Raw após a Elimination Chamber. Essa era uma luta que muita gente já dava como favas contadas. Ninguém entendeu por que a WWE marcou uma luta entre a vencedora, entre a Rhea Ripley, que era campeã e ela teria que defender o título. Por que resolveram botar essa luta dela contra a Io Shirai logo depois da Elimination Chamber, sendo que na Elimination Chamber você teria uma lutadora que enfrentaria a campeã mundial peso pesado, já que a Charlotte Flair ela havia já declarado que ela iria enfrentar a Tiffany Stratton pelo campeonato da WWE. Então já se sabia que a vencedora da Elimination Chamber iria lutar pelo campeonato mundial. E a história toda estava sendo construída de forma que a Rhea Ripley e a Bianca Belair se enfrentassem no 1 a 1. Então ninguém entendeu a colocação de uma luta contra a Io Shirai no dia 3 de março, no Raw depois da Elimination Chamber. E aí, cara, muita gente achou o seguinte: cara, é só uma luta de tune-up da Rhea Ripley. Ela vai estraçalhar com a Io Shirai e ela vai acabar mantendo o campeonato para poder resolver a situação dela com a Bianca Belair. Só que, para surpresa de todo mundo, a Bianca Belair, ela mexeu com a luta, ela interferiu na luta. Ela incentivou a Io Shirai a se levantar quando ela estava prestes a perder por count-out. Depois, ela empurra a Rhea Ripley no ringue, na cara da juíza, o que deveria ter causado uma desclassificação, mas enfim, roteiros da WWE que ela ignora essas coisas de vez em quando. E depois, no final das contas, a Rhea Ripley foi aplicar um super Riptide na Io Shirai do alto da corda. A Io Shirai reverteu numa Huracanrana, se eu tô bem lembrado, jogando a Rhea Ripley no meio do ringue. E aí ela foi pro Moonsault, pro Over the Moonsault, que é o finalizador dela, e fez o pinfall na Rhea Ripley, 1, 2, 3 no meio do ringue, pra surpresa de todos, porque ninguém esperava que a Io Shirai fosse vencer essa luta.
E isso acabou encaminhando uma storyline que desembocou em provavelmente uma das melhores lutas do ano na WWE, que foi a Triple Threat feminina na WrestleMania entre a Io Sky, a Bianca Belair e a Rhea Ripley. E tudo isso começou nesse momento. Por isso que a vitória da Io Sky sobre a Rhea Ripley de forma totalmente inesperada no Raw, depois da Elimination Chamber, é o oitavo momento mais marcante da WWE no ano de 2025. Já o sétimo momento mais marcante deu início a uma storyline que foi desembocar na WrestleMania e que continua até agora. E que foi um retorno de um lutador para se vingar dos seus inimigos. E que geraria toda uma história que desembocaria no main event do dia 1 da WrestleMania. E nós estamos falando do retorno de Roman Reigns quando ele ataca o Seth Rollins e o CM Punk no Raw no Madison Square Garden no dia 10 de março. O Seth Rollins e o CM Punk, eles haviam se enfrentado, estavam se enfrentando numa luta na jaula, e aí, no meio da luta, mais pro final da luta, o Seth Rollins, ele se apoia na grade, tanto o Seth quanto o CM Punk, eles não estavam querendo sair da jaula, eles estavam querendo se matar dentro do ringue, e aí quando o Seth Rollins ele chega perto da grade, e ele tá perto de dar um segundo stomp no CM Punk, o Roman Reigns aparece do nada, abre a porta da jaula e puxa o Seth Rollins para fora da jaula. Isso efetivamente faz com que o Seth Rollins vença a luta, mas isso é um detalhe que todo mundo esquece. No final das contas, o Seth Rollins venceu a luta por escape. Mas o que aconteceu depois foi o Roman Reigns destruindo o Seth Rollins, depois do que o Seth fez com o Roman Reigns no Royal Rumble, quando ele quase matou o Roman, dando um stomp nos degraus da escada do ringue. E depois, quando ele vê o Paul Heyman vendo se o CM Punk estava ok dentro da jaula, o Roman entra e destrói também com o CM Punk. Então, a cena do Roman destruindo esses dois caras foi o que alavancou toda a história dos três até o main event do WrestleMania 41. E a cena foi marcante porque, assim, a gente esperava que algo fosse acontecer de importante, porque a WWE sempre reserva alguma coisa interessante para um show no Madison Square Garden. Mas poucos imaginavam que era o Roman que iria aparecer. Então, o retorno do Roman atacando o Seth Rollins e o CM Punk no Madison Square Garden foi o sétimo momento mais marcante da WWE no ano de 2025. Já o sexto momento foi a culminação de uma história que foi construída desde que esse lutador chegou na WWE, aonde ele declarava amor para o seu aliado, mas com o tempo ele percebeu que esse aliado só o estava usando para alcançar os seus objetivos. E finalmente ele acabou ouvindo este camarada dizer que ele basicamente não tinha cérebro, e aí ele se vingou no momento mais oportuno. E nós estamos falando da traição do Jacob Fatu sobre o Solo Sikoa no Money in the Bank, quando o Jacob segura a perna do Solo Sikoa, aponta o dedo na cara dele e fala: I hate you, Solo. Eu te odeio, Solo. Depois ele puxa o Solo Sikoa, aplica um Samoan Drop e depois pega ele, joga ele na escada e destrói com o Solo Sikoa, eliminando ele da luta do Money in the Bank. Foi um momento simplesmente magistral que resolveu uma história que já vinha sendo construída há meses, desde a WrestleMania, quando o Jacob venceu o campeonato dos Estados Unidos e o Solo Sikoa começou a mostrar uma certa inveja do fato do Jacob Fatu ter vencido esse campeonato. Então, toda a situação que se desenrolou, depois com a estreia do JC Mateo, que se aliou ao Solo Sikoa, e o Jacob Fatu achou muito estranho, começou a estranhar essa aliança do Solo com o JC. Tudo isso acabou levando a essa situação em que o Jacob ouviu o Solo Sikoa falando pro JC Mateo que o Jacob ele era todo acelerador, mas não tinha cérebro. Fazendo um trocadilho com a frase do Jacob, que ele é todo acelerador, é todo gás e sem freio, né? E o Solo falou que ele era todo gás e sem cérebro. O Jacob ouviu e aí se vingou do Solo no momento certo. Uma história bem legal, bem interessante, que está continuando a rolar. Os dois vão se enfrentar pelo Campeonato dos Estados Unidos no Night of Champions nesta semana e a gente vai ver o que vai acontecer. É bem provável que a gente tenha uma mudança de título aí. E se isso acontecer, pode vir a entrar nesta lista no final do ano. Por isso, a traição e a vingança de Jacob Fatu sobre Solo Sikoa no Money in the Bank foi o sexto momento mais marcante da WWE no ano de 2025. Já o quinto momento mais marcante foi a revelação de uma história que havia acontecido no ano anterior e que todo mundo se perguntava quem havia atacado esta pessoa. Ela voltou
no momento mais oportuno, e na hora que ela foi revelar quem a havia atacado, todo mundo, pelo menos assim, uma boa parte, foi surpreendida com a pessoa que ela atacou. E nós estamos falando do retorno da Jade Cargill no Elimination Chamber, quando a Liv Morgan e a Naomi estavam dentro do ringue para começar a Elimination Chamber. A Jade Cargill veio, entrou no ringue, e quando ela foi pra cima da Liv Morgan, todo mundo achando que tinha sido a Liv que tinha atacado a Jade Cargill, ela desviou e atacou a Naomi. A história, para quem não se lembra, em 2024, a Jade Cargill ela apareceu num show jogada na vidraça de um carro. As pessoas especularam se ela tinha sido atropelada ou não. Depois a WWE revelou que ela não tinha sido atropelada, só tinha sido jogada em cima da vidraça do carro. O fato é que a história ao longo dos meses foi sendo construída para que as pessoas entendessem que de repente quem tinha atacado tinha sido a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues. Inclusive tinha uma imagem das duas caminhando enquanto a Jade Cargill estava sendo levada para a ambulância. Mas com o tempo as pessoas começaram a desconfiar da Naomi por causa de algumas falas que ela tinha, que ela cortava as entrevistas quando as pessoas se perguntavam quem tinha atacado a Jade Cargill e tudo mais. Quando chegou na Elimination Chamber, a Naomi e a Liv Morgan estavam dentro do ringue, tocou a música da Jade e ela veio. E aí todo mundo ficou pensando, pombas, as duas pessoas que eram suspeitas de atacar a Jade Cargill estão no ringue. Quem a Jade vai atacar? Ela vem pro ringue, ela finge que vai atacar a Liv chega a se encolher, mas aí ela vai pra cima da Naomi e ataca ela, revelando que a Naomi havia sido a pessoa que havia atacado a Jade Cargill. Isso desembocou em uma série de histórias. Uma rivalidade eterna entre a Jade Cargill e a Naomi, a heel turn da Naomi, essa personagem psicótica dela, a Bianca Belair metida no meio, que tá afastada por conta de lesão na mão. Tudo isso desencadeou a partir deste momento. E o retorno da Jade Cargill foi muito celebrado pelos fãs por conta da resolução dessa história. Por isso, o retorno da Jade Cargill e a revelação de que a Naomi havia atacado ela é o quinto momento mais marcante da WWE no ano de 2025. E agora vamos para o quarto lugar. E agora eu sei que vai começar o chororô. Vai começar o chororô. Vai começar a reclamação. Eu não quero nem saber. Porque esse momento aqui foi um dos momentos mais chocantes do ano de 2025. Ao ponto de ter quebrado muita gente nas casas de apostas, porque as pessoas apostavam que ele não seria o vencedor do Royal Rumble. Mas ele venceu. Contra tudo, contra todos, e ali começou o nosso martírio. Nós estamos falando da vitória de Jey Uso no Royal Rumble. Ah, mas André, o Jey Uso não presta. Ah, ele é muito ruim. Deveria ter sido o John Cena vencer o Royal Rumble. Eu não quero saber. O fato é que o Jey Uso não estava previsto para vencer o Royal Rumble. Antes do Royal Rumble, até a véspera do show, quem estava previsto pelas casas de apostas era o John Cena. Na véspera, até a hora do show, as odds mudaram. E aí as pessoas começaram a apostar que o CM Punk seria o vencedor do Royal Rumble. Muita gente achava que o CM Punk teria o main event do WrestleMania dele. E ele enfrentaria um dos campeões na WrestleMania 41. Só que quando chegou durante o show, quando a gente teve a final entre o Jey Uso e o John Cena, muita gente chegou à conclusão, cara, vai ser o Cena. Assim, vai ser o Cena. A WWE deu uma volta na gente, mas o Cena no final das contas vai vencer. E aí, quando o Jey Uso botou o Cena no apron e deu um super chute no Cena, fazendo com que o Cena caísse do apron, batendo com os pés no chão, que é uma cara de idiota, surpreso pelo que aconteceu, não só ele ficou surpreso, mas todos nós que somos fãs da WWE ficamos surpresos. Ninguém esperava a vitória do Jey Uso. Muita gente ficou chocada com isso, porque não havia uma construção de main event pro Jey Uso, por mais que o nome dele fosse main event Jey Uso. Mas o fato é que a WWE resolveu apostar nele. Para os fãs dos Estados Unidos, muita gente gostou. Mas para a galera no Brasil, olha, a galera detestou. O fato é que o Jey venceu o Royal Rumble, foi até a WrestleMania e venceu o Campeonato Mundial Peso Pesado em cima do Gunther, naquela infame luta que ele fez o Gunther bater em 3 segundos para um golpe que ele nunca havia utilizado no seu arsenal, que era o Sleeper Hold. Pelo fato do Jey, a vitória do Jey ter sido tão chocante, é que a gente entende que o momento em que ele vence o Royal Rumble é o quarto momento mais marcante do ano de 2025 na WWE, por mais infame que ele tenha sido. Já o terceiro momento mais marcante foi uma história que foi completamente surpreendente por causa do que tinha acontecido semanas antes, aonde o lutador havia sido mandado embora da companhia, ou pelo menos ele disse que ele havia sido mandado embora, e isso gerou uma revolta tão grande nos fãs que os fãs começaram a tentar sequestrar os shows pedindo a volta dele. E aí o que aconteceu? A WWE atendeu os fãs e este lutador retornou no momento mais impactante possível. Nós estamos falando
do retorno de R-Truth no Money in the Bank, quando ele atacou John Cena e impediu que ele e o Logan Paul derrotassem o Cody Rhodes e o Jey Uso na luta de duplas que eles tiveram. Assim, não tem muito mais o que falar sobre a história do R-Truth, já fizemos vários vídeos aqui no canal sobre isso. O fato é que a saída dele, né, no corte de custos que a WWE estava fazendo, não renovando alguns contratos, e se sabe que a WWE não iria renovar o contrato dele porque a WWE não renovou outros contratos, como por exemplo o da Sarah Logan e o do Carlito. O fato é que o público reclamou muito do R-Truth porque o pessoal tinha visto um brilho no R-Truth quando ele lutou contra o John Cena no Saturday Night Main Event. Uma luta que, na véspera, na sexta-feira, o R-Truth ele tinha feito uma promo simplesmente brilhante. Uma promo séria, pela primeira vez em muitos anos na WWE. E muita gente ficou com a esperança que a WWE fosse aproveitá-lo, de repente, melhor. Dar uma chance pro cara, por mais que ele já tivesse avançado na idade. Mas a WWE resolveu cortar custos, falou pro Truth, ou melhor, ofereceu pro Truth uma proposta rebaixada que o Truth não aceitou, e aí veio a notícia bombástica de que o R-Truth estaria de saída da WWE pouco depois de ele ter tido essa luta com o Cena. E aí, meus amigos, a revolta foi geral, o movimento We Want Truth começou a tomar conta das arenas, e isso acabou fazendo com que o R-Truth ele fosse exigido pelo público da WWE. E aí, no Money in the Bank, veio a surpresa que a WWE resolveu aceitar os nossos clamores e trouxe o R-Truth de volta. Eu confesso que a construção dele de lá pra cá tem sido mais ou menos. Depois desse show, ele deu uma promo bombástica, onde ele subiu na mesa dos comentaristas e cortou os dreads dele, declarando que o R-Truth, bonzinho de antes, havia morrido. Só que no último show, ele veio dando tapinha na mão das pessoas no corredor, gritando o WhatsApp durante o intervalo com o público, e ele continua sendo referenciado como R-Truth, em vez de Ron Killings, como ele havia dito que ele seria nessa promo em que ele cortou os dreads. Então, a construção desse momento, depois desse momento, tem sido meio, assim, meio estranha. Mas o momento em si foi absurdo. Todo mundo vibrou quando ele apareceu. Vamos ver o que a WWE vai fazer com ele. Até agora, a volta do R-Truth atacando John Cena é o terceiro momento mais marcante da WWE no ano de 2025. Já o segundo maior momento da WWE no ano, não pode ser outro, é a traição da década, por assim dizer, que foi uma história em que uma pessoa que era o conselheiro de um lutador e o melhor amigo de outro resolveu esfaquear os dois pelas costas e se aliar ao seu principal oponente, que falou umas verdades que não tinham como discutir. Ele havia sido usado por um e ignorado por outro no seu retorno da companhia. E nós estamos falando da traição do Paul Heyman ao Roman Reigns e ao CM Punk e a sua aliança ao Seth Rollins na WrestleMania 41. Gente, durante a build da WrestleMania, muita gente se perguntava com quem que o Paul Heyman iria se aliar. Muita gente achava que ele iria voltar para o Roman Reigns, muita gente disse que ele iria permanecer com o CM Punk. Algumas pessoas mais, digamos assim, atiradas das ideias, começaram a especular de que o Paul Heyman iria trair os dois e se aliar ao Seth Rollins. E eu me lembro que durante a build eu falava assim, cara, sei lá, eu acho muito irrealista essa possibilidade. Eu não vejo essa possibilidade. Eu acho que o Paul Heyman vai ficar ou com o Punk ou com o Roman Reigns. Só que uma promo que o Seth Rollins fez pouco antes da WrestleMania me fez botar uma pulga atrás da orelha. Quando o Seth Rollins basicamente falou pro Paul Heyman que ele estava escolhendo duas pessoas, estava dividido entre duas pessoas que não ligavam para ele. O Roman Reigns, quando perdeu na WrestleMania 40, deixou o Paul Heyman nas mãos do Solo Sikoa e dos cupinchas dele e não salvou o Paul Heyman quando ele tomou uma powerbomb na mesa dos comentaristas na frente da família dele. E, ao mesmo tempo, o CM Punk também não veio salvá-lo e não procurou o Paul Heyman quando ele voltou para a companhia em 2023 no Survivor Series, apesar de ele se dizer o melhor amigo do Paul Heyman. Então, no final das contas, o Paul Heyman ouviu os argumentos do Seth Rollins, entendeu que os argumentos do Seth Rollins eram válidos, e aí, na WrestleMania, inicialmente, ele parece que vai se aliar ao Roman Reigns, dando uma cadeira na mão do Roman para atacar o CM Punk, logo depois de ele dar um low blow no CM Punk. O Roman Reigns atinge o CM Punk, e aí, quando ele vai atacar o Seth Rollins, o Paul Heyman chega e dá um low blow no Roman Reigns, fazendo o Seth Rollins pegar a cadeira e acertar o Roman, e depois mandando um stomp e o pinfall para a vitória.
Então, esse momento desencadearia toda a história do main event do Raw. Hoje, o que nós temos é o Paul Heyman como líder de um grupo em que ele está por trás do Seth Rollins, o Seth Rollins como grande arquiteto dessa história, tendo o Bron Breakker de um lado e o Bronson Reed do outro. E tudo se formou neste momento. Então, a traição do Paul Heyman no WrestleMania 41, no main event do dia 1, se aliando ao Seth Rollins, se voltando contra o Roman e contra o CM Punk, foi o segundo momento mais marcante da WWE no ano de 2025. E o primeiro? Gente, preciso falar alguma coisa? Sério. Este momento, o heel turn do John Cena. O heel turn do século. Talvez o maior heel turn da história, talvez só rivalizando com o heel turn do Hulk Hogan lá em 1996 na WCW. John Cena, que foi mocinho na WWE durante 22 anos. Um John Cena que era querido do público, querido das crianças, querido dos fãs, que estava sendo celebrado no seu retorno, o público vibrando com ele no seu retorno. O que a gente viu? Na Elimination Chamber, o John Cena venceu a Elimination Chamber e logo depois o Cody Rhodes ele teve um entreveiro com o The Rock, onde o The Rock queria que o Cody Rhodes vendesse a sua alma para ele, ou seja, basicamente se tornasse o campeão da corporação e ganhasse lá um empuxo pelas mídias sociais do The Rock. O Cody Rhodes mandou o The Rock ir para aquele lugar. O John Cena na hora vibra, abraça o Cody, só que depois ele fecha a cara deste jeito, olha pro The Rock, o The Rock faz aquele gesto antológico e aí o John Cena vai dar um low blow no Cody Rhodes, uma cintada na cabeça e aí começa um massacre para cima do Cody, que iria iniciar efetivamente a feud deles até a WrestleMania, quando o Cena derrotou o Cody e ganhou o seu 17º título mundial. Vocês podem reclamar de como está sendo essa heel turn, vocês podem estar reclamando, podem reclamar de quão repetitivas as promos do Cena estão, ou de quão repetitivos alguns momentos estão. Porém, o fato é que este momento marcou todo o ano de 2025 da WWE, porque o ano de 2025 da WWE vai ser marcado como o ano da aposentadoria do John Cena. Quando o Shingu chegar lá em 2026 e fizer a retrospectiva de 2025, ele provavelmente vai colocar como título o ano da aposentadoria. Porque todo o ano de 2025 está voltado para a aposentadoria do John Cena. É o que está trazendo emoção, que está trazendo nostalgia para a WWE nesse ano. E é por isso que o heel turn do John Cena é indiscutivelmente, indubitavelmente, o maior momento da WWE, o momento mais marcante da WWE neste ano de 2025, talvez da década, talvez do século. Tamanho o impacto que esse momento teve. Bom, esse é o meu top 20 dos maiores momentos, os momentos mais marcantes da WWE nesse ano. E eu tenho certeza que vocês têm a sua opinião sobre eles. Então, por favor, coloque aqui nos comentários quem vocês acham que deveria estar nessa lista, quais foram os momentos mais marcantes que vocês acham que deveria estar nessa lista. Eu já tenho um que eu tenho certeza que vocês vão falar e que o primeiro que falar sobre isso, eu vou dizer lá, bingo, nos comentários. É o meu desafio para vocês. Coloque aí qual é o evento marcante de 2025 que eu sei que vocês vão colocar e que eu não coloquei nessa lista. Eu vou dizer lá por que eu não botei na lista. Beleza? Então, coloquem seus comentários sobre a lista e não deixem de continuar ajudando o nosso canal. Vou deixar alguns vídeos aqui na tela para vocês nos ajudarem maratonando esses vídeos para continuar a ajudar o YouTube a nos apresentar para novas pessoas. Beleza? A gente se vê do outro lado. Uma boa semana a todos. Um grande abraço. Até a próxima.